Distensão abdominal, barriga estufada. Esse é o tema de hoje. É um problema muito comum entre as pessoas. A mulherada come e logo depois parece que está grávida, porque a barriga realmente estufa mesmo. E a gente vai trazer para vocês causas, sintomas, maneiras de se precaver e talvez não passar por esse problema. Ou algumas mudanças de hábitos que podem também ajudar bastante a não ter a barriga estufada, essa distensão abdominal. Mas, Matheus, quais motivos causam essa distensão abdominal? Esse aumento do meu abdômen, do estufamento do meu estômago? O mais básico de todos é o excesso de gases. A gente vai contar por que aqui, como é que ele ocorre, quais são os motivos desse excesso de gases no abdômen. A constipação, que é o fato de não ir ao banheiro, vai acumulando alimento e obviamente vai dando esse aumento do abdômen. A síndrome do intestino irritável, que é algo mais médico, mas a gente pode só dar uma pinceladinha aqui nos motivos. Principalmente as intolerâncias alimentares, que é onde a gente vai ser um pouco mais específico aqui, na causa e o efeito dos alguns tipos de alimentos. E até mascar chicletes, fumar, por exemplo. A gente vai falar bastante coisa engraçada até aqui. E também, para finalizar, quem come demais. Se tu comer 5 pizzas, vai ter estufamento abdominal. Vamos um por um. Devagarinho falaremos tudo. A gente começa então pela parte mais prática da alimentação. O que a gente sabe que comer errado vai dar esse aumento de gases, ou é muito comum que dê um aumento de gases, até porque cada pessoa tem um organismo diferente, uma digestão diferente. Por exemplo, independente do alimento que você vai comer, se ele já causa gases e tu mastigar pouco ou rápido demais engolir, deglutir esse alimento, a chance de ele te causar gases é muito maior. Então já vai a primeira dica aqui, fácil falar, né? Mas pelo menos mastigar devagar qualquer alimentação que tu for fazer. E aí sim, se for mastigar aquele alimento que já te causa gases, ou tem uma tendência a causar gases, por causa da fermentação, por causa de vários outros motivos, mastigar ele devagar, engolir ele devagar. Tem vários benefícios essa calma na mastigação, na deglutição. E aí, Matheus, tu vem com uma coisa chata, uma coisa difícil, tu quer mudar a minha maneira de comer, de mastigar? Essa é uma sugestão para vocês, que se já tem essa tendência ou tem um estufamento abdominal, e colocar na balança, mudar um pouco a mastigação, mastigar mais tempo, prestar atenção na mastigação, no que está comendo, e começar a digestão na boca. É lá que começa a digestão, que chega no estômago de uma forma mais leve, já mais preparada, do que tu engolir muito rápido, pular essa fase da digestão, que começaria na boca e ir direto para o estômago, e que pode causar muitos gases. Então, pensar no hábito de vocês, se vale a pena parar para se preocupar com isso, e aí sim ter uma digestão mais leve e começar aí a evitar os gases e o estufamento abdominal. Começo a falar diretamente do feijão, que é o mais comum, é o mais falado, o mais famoso alimento que causa gases. E se tu percebe que o feijão está te causando estufamento e gases, uma das dicas para preparar o feijão, que é deixar de molho da noite para o dia, ele vai retirar muitas toxinas desse feijão, ele vai ter uma digestão mais leve, mais fácil, e também, se for preparado na panela de pressão, segundo os médicos que a gente consultou, também vai facilitar essa digestão. Então, tu já sabe que ele te causa, tu começa a medir, a testar. Faz esse teste em casa. Faz esses dois processos. Deve ter muito na internet a explicação de como deixar o feijão de molho para o dia seguinte, para quem não sabe, panela de pressão, e ver como é que vai ficar a sua digestão nessa semana que você fizer o teste. Conta aqui pra gente, manda um direct pra gente, a forma que vocês preparam a feijoada, o feijão que vocês fazem em casa, feijão com arroz, para a gente saber se vocês têm alguma dúvida. A gente pode também, num outro momento, botar uma receita de como fazer um feijão com arroz perfeito, com menos possibilidade de dar gases e também de dar a distensão abdominal. Então, nessa lista de produtos, alimentos que causam excesso de gases e distensão abdominal, que o feijão já foi falado, a gente tem um dos principais, que é o repolho, a couve-flor, cebola, alho, brócolis, nossa, brócolis quem sabe sabe, né? Lentilha,
quem é mais das comidas naturais, o grão de bico, a soja, os alimentos que têm soja, milho, pimentão, pepino, batata doce, a famosa batata doce que é tão saudável, né? Então, esses produtos, esse consumo desses produtos na sua alimentação, no dia a dia, no almoço, existe essa tendência. Se conseguir substituir ele por essa outra listinha que a gente vai passar agora aqui em texto, provavelmente vocês vão conseguir reduzir bastante esse probleminha de vocês. Mas, Matheus, tu vem me trazer coisas que eu não estou afim de comer. Eu não quero comer um franguinho grelhado, não quero fazer um peixinho assado, um arroz branco. Não quero comer salada. Eu quero comer o que eu gosto. Só que nem sempre o que a gente está acostumado e o que a gente gosta vai ser tão saudável assim essa digestão. Então a gente sugere, a gente indica para vocês, e a gente tem muitos, até familiares meus que fizeram essa troca em alguns momentos do dia a dia e tiveram ótimos resultados, tiveram menos estufamento, uma noite de sono melhor, uma digestão mais fácil, que essa é a função desses tipos de alimentos, ter uma digestão mais fácil. Então é uma escolha novamente do hábito ou das trocas, não precisa ser todo dia, mas alguns dias da semana começar a fazer essas substituições que são muito mais saudáveis para a sua digestão. Além dessa substituição do almoço de vocês, da janta, por esses produtos de melhor digestão que não vão causar os gases, a gente vai além e comenta sobre alguns tipos de produtos do café da manhã, do café da tarde, que tem uma digestão mais fácil. E se vocês substituírem o que causa muitos gases, que é o leite, os produtos açucarados e o pão, por uma torrada, por um pãozinho integral, aveia em flocos com iogurte, um cafezinho preto ali no máximo, ou café com leite super desnatado, que a gente sabe que também faz mal. Todos os tipos de leite causam inflamações intestinais que causam esses gases, esses estufamentos. Então essas substituições por um chazinho, uma batida, um iogurtezinho com uma frutinha batida no liquidificador, ou na pressa, um cafezinho e vamos trabalhar com esse pão, essa torrada, vai reduzir bastante no café da manhã e no seu café da tarde os gases e o estufamento intestinal. Agora o assunto fica mais sério, a gente vai falar para vocês de produtos que são muito geradores de gases e desconforto abdominal. O refrigerante ou as bebidas que têm esses gásinhos, digamos assim, água gaseificada e outros tipos de bebidas com gás, eles fazem com que você engula literalmente muitas bolinhas. E é óbvio que isso vai causar um maior acúmulo de ar, digamos assim, no seu estômago e intestino, e isso causa, obviamente, os gases. Os adoçantes e todos os tipos de laticínios, não é só o leite, os derivados do leite, provocam também, como eu já falei antes, muitas inflamações e gases. E aí vem a parte mais séria e a parte mais falada hoje em dia pelos médicos que fazem os exames, que são as intolerâncias ao glúten e intolerâncias à lactose, que são grandes formadores de distensão abdominal. Indo direto ao ponto, como é que eu identifico se eu tenho intolerância à lactose e se, na coincidência, essa ingestão de lactose é que está causando para mim esse problema? O teste é simples, é chato, mas funciona, é em casa. Pesquisa na internet alimentos derivados do leite, o próprio leite, e fica 7 dias sem se alimentar com eles. Então, é o preço que se paga para ter uma digestão mais leve e não ter nenhum tipo de problema de inchaço da barriga, do estômago, digamos assim, causado por intolerância à lactose. Então, essa dica funciona, ela é um passo que se pode fazer antes de ir no médico para quem não quer ir no médico e vai confirmar, na coincidência dessa semana, que vocês têm intolerância à lactose e que ainda assim causa o estufamento abdominal. E o mesmo para intolerância ao glúten. Bota no Google aí, alimentos que tenham glúten. Vem uma lista gigante. Então, é fazer o mesmo teste dos 7 dias. Esses 7 dias eu não vou comer macarrão, mas vou comer arroz com feijão. Eu não vou comer pizza, mas vou comer outros alimentos que a gente consegue descobrir que não tem glúten. Que dá para comprar sem glúten ou dá para comer algo que não tenha glúten. Produtos mais saudáveis. E nesse teste de 7 dias, que muita gente já fez aqui, que muitos clientes nossos já fizeram e identificaram, eles retiraram da alimentação deles
e passaram a ter uma vida totalmente normal, bem mais leve, bem mais simples. Se eu percebo em casa, com uma familiar minha lá, que eu não vou dizer o nome aqui, que tem esse problema, a barriga dela fica gigantesca antes de dormir, de manhã acorda sequinha sem problema nenhum. Ela retirou esses alimentos e percebeu que eram exatamente eles os causadores do problema dela. Inclusive ela percebeu que, fazendo o teste de 7 dias, ou do leite, ou do glúten, ou dos dois, né, ela aprendeu a não comer esses alimentos, se acostumou, porque na vida tudo é hábito, né, vocês devem saber mais do que a gente isso, vocês têm seus próprios hábitos. E quando ela foi se alimentar novamente de uma barra de chocolate, ou foi na pizzaria, ela chegou em casa que não aguentava mais do estufamento, percebeu que não vale a pena e botou na balança. De vez em quando se alimentar com algum tipo de produto assim, mas é muito mais fácil, muito mais saudável e ela sente na pele, literalmente, que vale a pena fazer esse teste e fazer as trocas. Claro que se puder ir no nutricionista seria perfeito. A nutricionista ela vai fazer uma análise específica para o teu caso e indicar uma alimentação também específica. Seria essencial ou muito bom que vocês fossem uma nutricionista também. E agora vamos para as dicas finais, já que a gente falou um assunto interessante e essas dicas são também muito importantes. Se vocês forem num médico ou estudarem um médico falando sobre esse assunto, ele vai pedir para fazer exercício físico. Quem aí de vocês já fez um exercício regrado e percebeu que melhorou a digestão? Exatamente. Fica tudo mais regulado no teu organismo. Quando tu faz uma caminhada, por exemplo, uma vez por dia, por noite que seja, 3 vezes por semana algum exercício. Então está totalmente direcionado, relacionado à sua digestão boa, o reloginho funcionando certinho, evitar os problemas da distensão abdominal com exercício físico regrado. Quem faz sabe, quem não faz poderia fazer, poderia tentar. Amanhã é o primeiro dia para vocês tentarem isso aí. E por que não? Vai que cria outros hábitos saudáveis que melhoram também outros pontos das vidas de vocês. Mascar chicletes e fumar causam a ingestão de ar. Então esse hábito de mascar o chiclete, ficar mastigando sem engolir nada, e quem fuma acaba colocando para dentro do estômago muito ar. Então esses dois hábitos comuns para algumas pessoas, alguns não conseguem deixar de fumar ou deixar de mascar chicletes, por exemplo, é um forte causador desse estufamento, porque você está colocando ar para dentro. Já as dicas mais de farmácia, ou que são prescritas por médicos e que podem ser vendidos em qualquer farmácia, são os probióticos, que tem bilhões, tem aquela cultura toda que vai reestruturar a flora intestinal, e eles sempre indicam para quem quer começar a melhorar essa digestão, começar a fazer quase que uma eliminação dessa gordura, desses açúcares, de tudo que pode causar esses gases intestinais. Então essa é uma indicação bem simples, fácil de encontrar em qualquer farmácia hoje em dia. Também a parte das fibras. Quem adiciona mais fibras na sua alimentação, pesquisa, estuda alimentos com mais fibras, passa a fazer uma limpeza no seu intestino e assim retirar toda essa inflamação, retirar essas toxinas. Então essas duas dicas são mais fáceis, diretas e dão um resultado muito rápido também. E uma das principais dicas que os médicos dão e que funciona é tomar um copaço d'água de manhã cedo, um copo grande mesmo, em temperatura ambiente, para acordar essa digestão, facilitar, lubrificar o estômago, o intestino e dessa maneira melhorar bastante e evitar, na verdade, esse estufamento abdominal. E aí vem o estufamento da barriga, que aí também é óbvio, né? Que é a quantidade de comida que tu come. Normalmente tu come 2 pratos de minestra, tu passa a comer 8, não é má digestão, não é intolerância, é porque tu comeu demais. E é claro que a barriga vai ficar gigante, até tu digerir 8 pratos de minestra, 2 pizzas inteiras, 5 pratos de macarrão, tu causou, tu forçou o teu estômago e ele dilatou. Aí é uma dilatação abdominal por excesso de comida. Então, às vezes, não bota a culpa na intolerância, não. Não arranja uma culpa do alimento que causa esse estufamento, que foi sim o excesso de alimento que vocês ingeriram, ok?
E para finalizar, uma dica que a gente pegou aqui também do pessoal que fez e deu certo é o chazinho de manhã cedo de hortelã ou de gengibre. Pode ser em outros horários também, mas para quem tem o costume ou quer diminuir bastante seu estufamento abdominal, esses dois tipos de chá contribuem muito para evitar esse probleminha. E outra causa muito importante que teria que explicar a fundo aqui seria a parte do estresse. Ela libera alguns hormônios e vão dificultar muito a digestão. Claro que não é tão fácil falar para aliviar o estresse. Até um dos temas da semana que vem, essa parte dessa saúde mental. Muita coisa do estresse a gente mesmo causa, ou a gente permite que ele exista, né? Então, aliviar o estresse de alguma maneira é uma das formas muito boas de reduzir esse probleminha da má digestão e do estufamento abdominal. E para finalizar, a gente pede para vocês que comentem se vocês conseguiram mudar alguns hábitos e também tiveram essa melhora, até porque a gente teve aqui muitos casos na farmácia que as pessoas conseguiram evitar o seu problema com alterações pequenas no dia a dia. A gente indica que vocês, obviamente, procurem um médico, porque esse problema pode ser mais sério, né? O problema pode ser outro, que não esses simples dicas e problemas que eu passei aqui. E por serem simples essas dicas, vocês mesmos podem se cuidar em casa, podem fazer os seus testes. E não há nada mais importante do que a saúde de vocês mesmos. Então, cuidar e mudar os seus hábitos diários só vai trazer vantagens para suas vidas. Nem que seja para vocês indicarem para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. E assim, obviamente, entender que esse assunto passado aqui ele é um norte para poder ter uma vida bem mais tranquila. E a gente quer agradecer vocês, e se de alguma forma a gente conseguiu ajudar, facilitar a vida de vocês, facilitar a digestão de vocês até, para poder não ter esse problema, a gente fica muito feliz. A gente pede que vocês entrem em contato com a gente, mandem um direct no Instagram, chame a gente no WhatsApp, venham até a farmácia para tirar algumas dúvidas que possam ter sobre o assunto. E eu acho que é isso que a gente quer trazer para todos vocês.